Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Consulac. E hoje nós temos aqui um assunto de extrema importância para conversar com vocês, né? A gente vai estar falando aqui de estufamento. Olha só, estufamento na mussarela, né? É um assunto que traz aí bastante interesse do pessoal. O pessoal quer entender o que isso significa, por que acontece, o que a gente pode fazer, né, para evitar. Então a gente decidiu iniciar aqui mais essa live falando desse assunto. E eu quero saber aí, vocês que já entraram aí, já estão participando aí com a gente aí, já aconteceu com vocês? Já teve a experiência desagradável, né, de ter uma mussarela estufada? Realmente é um pouco desagradável, ninguém gosta de ter uma situação dessa, né? Mussarela estufada. Apesar de que na mussarela são situações mais raras, né? A gente vê esse tipo de defeito acontecer com maior frequência e intensidade com produtos como queijos maturados. Esse tipo de produto costuma ter problemas, né? A gente já teve aí, ó, a Deb colocando aí, que falando isso eu me lembro, com certeza. São situações complicadas, né? E para a situação de mussarela, mais ainda. Porque quando acontece em mussarela, o problema é um pouco mais grave, né? Porque mussarela, além de um processo que a gente vai falar aqui que realmente diminui a possibilidade de ocorrência, a gente tem uma outra etapa do processo que favorece, né, que ajuda, auxilia com relação a isso, que a gente está falando da etapa da filagem, que é uma etapa que acontece em elevadas temperaturas e com isso diminui a incidência desse tipo de defeito. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse defeito, né? Estufamento em mussarela. Primeiro, a gente precisa entender assim, por que isso aconteceu, né? Qual que é a causa base para isso acontecer? Inicialmente, a gente pode ter em mente que se a mussarela estufou, foi porque existiu uma contaminação microbiológica. Isso é indiscutível. Aconteceu em algum momento uma contaminação microbiológica, seja do leite, seja da massa, seja da peça já acabada. Aconteceu. Em alguma dessas etapas do processo, ocorreu a contaminação dessa mussarela e provocou, né, estufamento. Só que esse estufamento ele é provocado por quê? Uma das situações que a gente tem para sanar o problema seria uma pasteurização eficiente. Eu gosto de falar essa palavra, pasteurização eficiente, porque o pessoal fala assim, mas eu pasteurizei o leite, então não tem problema. Não é assim, né? A pasteurização ela precisa de ter eficiência, né? A gente trata de pasteurização como um processo primordial para a produção de queijos, né? Só que desde que conduzido de maneira adequada. O que seria essa maneira adequada do processo de pasteurização? Controle do binômio, tempo, temperatura. Temperatura entre 72 e 75, tempo entre 15 e 20 segundos de retardo. Ou seja, é o tempo que o leite fica nessa temperatura de 72 a 75. Somente assim a gente conseguiria ter um processo eficiente de pasteurização. Então vamos lá. Se estufou, a primeira certeza que a gente tem é que contaminou. Contaminou, que seja o leite contaminado, que seja a massa, que seja a peça após o processo de embalagem. Existiu algum tipo de contaminação. Por deficiência, provavelmente, no processo de pasteurização ou por recontaminação após o processo de pasteurização. Porque também acontece. Às vezes o pessoal fala assim, eu pasteurizei, meu pasteurizador foi eficiente, eu acompanhei o processo,
pasteurização não teve problema. Contudo, a gente pode ter uma recontaminação por algumas falhas de higienização, seja de equipamento, de utensílio, do próprio manipulador, né? O próprio queijeiro, o próprio auxiliar, se não fizer os seus procedimentos de higiene pessoal de maneira adequada, vão provocar provavelmente a contaminação e a consequência é o estufamento da mussarela. Só que esse estufamento da mussarela, a gente divide ele em duas situações, porque são causas diferentes e soluções diferentes também, né? Então a gente tem o estufamento da mussarela provocado, né, que a gente considera como estufamento precoce ou estufamento tardio. Precoce, o próprio nome a gente já colocou aqui, precoce. Por que é precoce? Porque é muito rápido. É um estufamento que a gente observa muitas vezes com poucos dias de processo, de finalização do processo, ali entre de 1 a 3 dias, 5 dias. E às vezes, quando a contaminação é muito elevada, né, aconteceu de forma grave, a gente tem o estufamento até mesmo da massa no processo de fermentação, né? O que indica que a contaminação é gravíssima. Provavelmente aí a falha no processo de pasteurização ela é clara, né? Porque o leite cru, gente, a gente tem que imaginar o seguinte: o leite cru é um produto que passou pelas etapas, né, de obtenção, ordenha, estocagem lá na fazenda, resfriamento, e muitas vezes, se não foi de maneira adequada conduzido todos esses processos, ele vai contaminando. O leite não sai do útero do animal já contaminado, isso aí não é a realidade. Porém, a partir daquele momento que ele já saiu do útero do animal, se não for conduzido de forma higiênica, a gente já começa a contaminar ali mesmo, na mão do retireiro ou no sistema de ordenha que o retireiro vai utilizar, né? Seja no tanque de resfriamento, no caminhão, na forma de coletar, no armazenamento inadequado, fora da temperatura, né, da temperatura adequada de até 4 graus Celsius. Então tudo isso vai interferir. Então se o leite chegou já com a carga de bactérias, né, mais elevada, e eu estou falando aqui nem ultrapassando o limite da legislação, estou falando aqui dentro do limite que a legislação permite, como um leite de boa qualidade, de 300 mil UFC por ml. Mesmo esse leite, atendendo o que a legislação recomenda, ele já tem uma carga bacteriana muito elevada. Isso já é suficiente para a gente ter problemas no processo de fabricação. Por isso é tão importante a gente fazer uma pasteurização eficiente, né? Essa pasteurização vai ser para eliminação dessa possibilidade de contaminação lá do queijo durante o processo de fabricação. Então, esse estufamento precoce, ele acontece muitas vezes porque a pasteurização foi ineficiente. Ah, mas como que a pasteurização é ineficiente, sendo que o meu pasteurizador ele é automático, né? O pessoal costuma deixar essa informação para a gente, falar, meu pasteurizador é automático, por isso não tem condição de ter esse tipo de problema. Não simplesmente porque é automático a gente não vai ter problema, né? A gente pode ter ali falhas no processo de pasteurização decorrentes, por exemplo, de placa furada. Seu pasteurizador vai continuar funcionando adequadamente, pasteurizando a 75, 15 a 20 segundos, dando retorno quando a temperatura de pasteurização cai. Só que se você tiver uma placa furada, principalmente ali na parte final da etapa de regeneração do pasteurizador ou na etapa de resfriamento, é certeza que seu leite vai contaminar, vai recontaminar, né? Porque a gente eliminou ali na seção de aquecimento e está recontaminando na regeneração, final da regeneração ou lá no resfriamento. Ou seja, pode acontecer. E quando a gente tem esses estufamentos precoces da mussarela, da massa da mussarela, né, e frequente, a primeira atitude a ser tomada
é fazer uma revisão ali no seu equipamento de pasteurização. Observar se você não tem nenhuma placa com algum tipo de furo, né, dano, né, quebrou, trincou, ou muitas vezes está furada. É importante fazer essa avaliação para identificar se existe essa situação no pasteurizador e fazer a substituição. Eu faço substituição porque as placas normalmente são difíceis, placa muito fina, então fazer manutenção ali de simplesmente tampar, né, o furo e tudo, isso não funciona bem. A recomendação é trocar aquela placa furada porque não tem chance da gente recuperar. E como o pasteurizador é um equipamento muito delicado, fazer a substituição dessa placa é o mais eficiente. Então, esse estufamento precoce, muitas vezes, gerado até mesmo ali durante o processo de fermentação, né, que é quando a gente finaliza o aquecimento da massa e deixa ela em processo de fermentação para baixar o pH. Se você tem esse tipo de situação acontecendo com frequência, faça uma revisão no seu equipamento de pasteurização. Provavelmente ele é uma fonte do problema, né? E esse estufamento precoce, ele acontece também já com o produto já acabado, né? E muitas vezes essa contaminação acontece já nas etapas posteriores à filagem. Aí entra aquele detalhe. O pessoal fala assim, mas a mussarela passa no processo de filagem, não tem condição de contaminar? Tem condição sim, né? Após o processo de filagem, essa peça ela está numa temperatura mais elevada, mas ela vai reduzir essa temperatura até o processo de salga, de secagem, de embalagem. E são pontos que, se a gente não tiver o devido cuidado, ela vai contaminar, ou seja, vai recontaminar, né? E a bactéria que causa esse estufamento precoce normalmente é coliforme, né? Que é um indicador de condições higiênico-sanitárias inadequadas. Coliforme, quando você tem coliformes presentes no seu produto, eles indicam que as condições sanitárias não foram adequadas para o processamento. Então, pode acontecer. Hoje em dia na mussarela é mais difícil a gente ter essa situação, mas não é raro a gente ver isso, né? Às vezes a gente chega, eu já observei em supermercado, né? Eu estava fazendo, fui ao hipermercado e observei mussarela estufada na gôndola. Olha só que situação, né? E de marca grande, não era uma mussarela, era uma mussarela aí de uma empresa grande aí do ramo. Mas acontece, né? A gente está falando aqui de situações que podem ocorrer e que a gente deve tomar as devidas providências para evitar, né? Mas o que acontece? Essa bactéria que provoca esse estufamento precoce, né, que a gente está falando aqui, coliformes, ela é um tipo de bactéria que contamina com facilidade devido à sua presença em vários ambientes, né? Mas a solução é muito simples, né? A solução passa realmente pela gente ter um sistema de pasteurização adequado que garanta a eliminação ali, né, a redução da carga microbiana presente no leite cru, e também um sistema de higienização adequada. Esse sistema de higienização adequado que eu estou falando aqui, pessoal, é o que a gente trata lá nos programas de autocontrole das empresas, né? Para quem não conhece, os programas de autocontrole são obrigatórios para as empresas que manipulam alimentos aí, com registro nos órgãos de inspeção, que são baseados em situações de controle para evitar a contaminação do produto. E não só contaminação microbiológica, como a gente está citando aqui, de estufamento, mas também contaminação química e contaminação física. Então, esses programas de autocontrole têm um item específico neles que a gente trata de higienização e sanitização, né? Limpeza e sanitização, que é um autocontrole. No caso do Serviço de Inspeção Federal, a gente identifica como autocontrole 8, limpeza e sanitização. Se você não tem um programa adequado,
que observa, né, todas as etapas do processo, você pode acontecer com sua mussarela de ter contato com alguma superfície que não foi higienizada de maneira adequada. Eu falo sempre com o pessoal, higienizar é diferente de limpar. Não adianta a pessoa imaginar que, eu joguei água e eu limpei. Eu joguei água e sabão e eu limpei, está pronto, não vai contaminar. Não é assim. A gente precisa ficar atento sobre isso. Processo de higienização, existem etapas a serem seguidas e essas etapas são importantes para qualquer tipo de higienização, seja ela por imersão, seja ela por uso de esponja, de vassoura, qualquer tipo de higienização que você vai fazer, cabe você fazer os 4 passos básicos, né? A gente pode lembrar aqui para vocês aqui, a gente lembrar de fazer pré-enxágue, aplicar o detergente, utilizar a metodologia mais adequada, imersão, esfrega, né? Tem vários, nebulização, e depois a gente fazer o enxágue propriamente dito para retirada dos resíduos de detergente e resíduos geral da superfície e por último a gente fazer a sanitização. Essa etapa é indispensável para quem produz alimentos, principalmente nas fábricas de laticínios. A gente precisa entender que as etapas posteriores, para enxágue, aplicação de detergentes e enxágue, elas têm um efeito específico, retirar os resíduos. E quais são esses resíduos? Resíduo de matéria orgânica, gordura, proteínas, carboidratos, sais minerais, esse é o objetivo. Agora, a eliminação ou redução a nível aceitável do número de bactérias fica por conta da sanitização. Mas esse detalhe desse processo é tema para outra aula nossa e a gente vai vamos continuar aqui sobre essa questão aí da contaminação por coliformes, no caso, a contaminação precoce, né? O estufamento precoce da mussarela. E por que isso acontece? Por que o coliforme consegue estufar uma massa de mussarela em tão pouco tempo, né? Isso é porque esse grupo de bactérias, eles têm um desenvolvimento muito acelerado quando eles estão naquela temperatura ótima de desenvolvimento, né? E a gente tem essa temperatura ótima de desenvolvimento do grupo coliformes dentro da faixa que a gente tem de cozimento da massa da mussarela, por exemplo, né? A gente faz o cozimento da massa ali até os 42, 43 graus, dependendo do tipo de processo. E os coliformes eles têm um desenvolvimento muito acelerado na temperatura na faixa de 37 a 40 graus. Isso é muito acelerado, a ponto de a cada 20 minutos eles duplicarem de quantidade, né? E isso é uma velocidade muito elevada. E dentro disso tem um detalhe interessantíssimo, que coliformes são bactérias que também produzem ácido lático a partir da degradação da lactose. Da lactose. Ou seja, eles também fazem reduzir o pH da massa, né? E muitas vezes a gente confunde isso e entende que a massa está abaixando o pH normalmente. Só que o que está provocando esse abaixamento, além do fermento, que provavelmente a gente fez uso, também essas bactérias do grupo de grupos coliformes quando foi contaminada a massa. Então a gente tem uma ideia de que isso está abaixando o pH e que o processo está sendo conduzido de forma correta. Infelizmente, você vai descobrir que isso não é o correto e que te trouxe muitos problemas, só que lá na frente, quando o produto já tiver finalizado seu processo de fabricação. E como que isso acontece, né? Na massa, quando chega a estufar a massa mesmo, né, o pessoal já teve até situações da massa no tanque de fabricação, né, após ali finalizar o processo de cozimento, a massa começar a subir, ficar boiando ali. Isso é uma situação comum de acontecer quando a contaminação foi muito excessiva.
o número de coliformes foi tão grande que a produção de gás carbônico, porque quando eles estão desenvolvendo, crescendo, multiplicando, eles degradam a lactose, produzem ácido lático e gás carbônico. Esse gás carbônico torna a massa, né, ele vai estar entre, né, ali no interior da massa, vai tornar a massa muito leve e essa massa vai chegar a subir. O impressionante é que uma vez que essa massa subiu, a gente imagina, não vai dar certo o queijo e tudo. O queijo vai dar certo, você vai conseguir fermentar, porque eles também vão fermentar, a gente acabou de falar isso aqui, né? Vai acontecer a fermentação, né, e produção de ácido lático, ou seja, redução do pH da massa, e vai chegar no ponto de filagem, né? Porém, o maior problema que a gente enfrenta com relação a isso é que o que esses coliformes produziram é que vai trazer problema para a gente. Porque durante a filagem, a gente basicamente elimina. Ali durante a filagem vão ser eliminados basicamente todos os coliformes, né, que estavam presentes ali na fermentação, por exemplo. Porque a temperatura é elevada, e são bactérias que são sensíveis a essa elevação da temperatura, e elas vão ser eliminadas. O problema é que aquilo que elas produziram, principalmente enzimas, né, muitas vezes enzimas proteolíticas, lipolíticas, esse tipo de problema vai ficar, né? A gente vai ter situações depois de alteração até mesmo de sabor da mussarela, devido a essa contaminação excessiva por coliformes, que pode provocar inicialmente estufamento da massa ou até fazer a massa boiar no próprio tanque de fabricação, quando a situação é muito grave, e também depois, se não aconteceu antes da filagem, pode acontecer depois, como a gente já falou, a própria peça ter contato com coliformes e a peça vai estufar, né? Quando a gente fala estufar, o motivo é lógico, é a produção de ácido lático e produção de gás carbônico. Esse gás carbônico fica retido na massa e ele vai fazer a peça inchar e estufar, né? Medidas corretivas para esse tipo de situação são simples. Pasteurização eficiente, sistema de higienização adequado. Essas são as medidas eficientes contra esse tipo de estufamento precoce, né, que é provocado por bactérias do grupo coliformes que provocam esse estufamento. Então essas medidas são suficientes para a gente evitar esse tipo de problema, mas elas precisam ser executadas de maneira correta. Então a pasteurização, ficar atento com relação ao binômio tempo-temperatura, importantíssimo para qualquer produção de queijo, né? E avaliar também se a sua higienização é adequada, lembrando aquelas 4 situações: pré-enxaguar, aplicar o detergente, enxaguar e sanitizar. Não pode deixar de ter essas etapas para que a gente tenha um resultado eficiente e evite esse estufamento precoce, né? Mas eu falei com vocês que a gente tem outras situações, né, de estufamento. A gente tem um estufamento que pode acontecer com a mussarela, porém já depois da mussarela já embalada, já com algumas semanas já de produzida, né? Alguém já teve uma situação assim? Quem está aí participando com a gente pode relatar aí se já ocorreu com vocês um estufamento da mussarela, o cliente ligou, já tinha vendido a mussarela, estava lá no mercado, o cliente ligou, a mussarela está estufada. Alguém já teve essa situação? Coloca aí para nós aí, se vocês estão participando aí, já aconteceu com vocês esse estufamento que a gente chama de estufamento tardio. Tardio porque ele acontece com alguns dias depois que o processo de embalagem ocorreu. Alguns dias e algumas semanas. Em certas situações leva até meses, né, para que esse estufamento seja revelado, né, que a mussarela comece a apresentar aquela estrutura inchada. Mas coloca aí para a gente aí se alguém já teve essa situação. Hoje em dia isso não é tão comum mais, porque a mussarela ela é um queijo que já apresenta algumas condições
que dificultam esse tipo de situação, né? Primeiro, que é um queijo que tem um pH baixo, né? Esse pH baixo ele não é favorável ao desenvolvimento de uma grande parte, né, das bactérias patogênicas, e também é um queijo de massa fechada, né? A gente tem a massa da mussarela, uma massa fibrosa, mas fechada. Então a gente já tem uma certa dificuldade para esse estufamento tardio. E por que dificulta? Dificulta porque a bactéria que provoca o estufamento tardio, normalmente a gente identifica ela como sendo o Clostridium tirobutírico. O que acontece? Isso é uma bactéria que é esporulada, isso é importantíssimo a gente entender aqui, né? E vai trazer umas informações interessantes para a gente saber o que fazer para evitar. Mas essa bactéria esporulada, ela tem uma condição para desenvolvimento que a mussarela acaba favorecendo também. Desfavorece pelo pH, que é baixo, desfavorece porque a massa é fechada, mas favorece por uma outra situação, que esse tipo de bactéria ele desenvolve em meio anaerobiótico, ou seja, sem oxigênio. Então, quando a gente faz a embalagem da mussarela de forma adequada, né, a gente faz a embalagem da mussarela no sistema a vácuo. Isso é o recomendável e é o melhor sistema para a embalagem da mussarela, indiscutivelmente, não tenha discussões sobre isso. Só que essa situação, né, de não ter oxigênio ali naquela peça favorece o desenvolvimento desse tipo de bactéria esporulada que é o Clostridium tirobutírico. Por que favorece? Porque ele necessita desse meio sem oxigênio para desenvolver. Então, assim, os grupos de bactérias eles têm variadas condições para desenvolvimento, né? É ao contrário do grupo coliformes, por exemplo, que ele é facultativo, ele desenvolve com ou sem oxigênio presente. O grupo das bactérias do Clostridium tirobutírico, ele necessita de um meio sem oxigênio. Então, são situações diferentes que provocam há muitas vezes até dúvidas, né, sobre o que pode estar acontecendo com o meu queijo, porque está embalado adequadamente, mesmo assim está estufando, né? São condições que favorecem o desenvolvimento desse tipo de bactéria no queijo. E o que essa bactéria provoca, né? Ela, em meio, né, anaerobiótico, ela desenvolve, no desenvolvimento dela, né, na fermentação que ela provoca na massa, ela também produz gás carbônico. Além de outros compostos que são produzidos, ela também produz gás carbônico. E essa situação no gás carbônico desse desenvolvimento, essa fermentação butírica, ele é intenso, ele é bastante intenso. Então, chega a estufar a mussarela numa condição bem notável, né? Em algumas situações eu já cheguei a ver a mussarela que estava parecendo mais um queijo provolone pelo formato do que uma mussarela. Estava completamente estufado e esse excesso de gás faz com que a mussarela fique bem arredondada, né? E como ela é cilíndrica, arredondada, dá até fica parecido com um queijo provolone. Mas é uma situação mais complexa, né? Um grupo de bactérias mais agressivo, mas que normalmente quando o queijo está contaminado, tem esse estufamento acontecendo em grande quantidade, então o produto visualmente já se torna impróprio para consumo e o pessoal não tem muita reclamação com relação à ingestão de produto com esse tipo de bactéria, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque isso acontece e pode prejudicar bastante. A gente tem aqui uma pergunta aqui, ó. Primor de Minas está perguntando aqui, ó.
Esse tipo de bactérias causa também as rendas no queijo Minas. Olha só, as bactérias do grupo tirobutírico, né, o Clostridium tirobutírico, ele não provoca renda, né? Ele provoca algumas crateras mesmo, né? Umas fissuras grandes, parecendo umas rachaduras bem desfiguradas. É um pouquinho diferente. O que provoca a renda é o coliforme. Isso é muito interessante a gente saber a diferença dos dois, porque se a gente vê uma imagem dos dois é muito clara, né? As bactérias do grupo coliformes, elas provocam a renda. É a renda, né, que são pequenas olhaduras, normalmente brilhantes, bem arredondadas, né? É uma característica própria das bactérias do grupo coliformes. Já as bactérias do grupo Clostridium, elas já não provocam esse tipo de olhaduras, né? Elas provocam umas certas rachaduras com fissuras bem profundas mesmo no queijo, né? O Primor tá falando aqui, sim, já observei queijo curado. Tem também, né? Isso é comum, né, em queijos, né? Por exemplo, queijos curados, queijos com maturação prolongada, é mais comum ainda do que na mussarela, né? Porque esses queijos favorecem o desenvolvimento desse tipo de bactéria, né? E eles causam assim um estufamento, né? Deixam o queijo bem descaracterizado, né? Muitas vezes tem um odor desagradável, quando a gente parte o queijo ali, sente assim, um odor um pouquinho desagradável, mas são bactérias de um grupo contaminante grave, né? A gente não deve fazer consumo desse tipo de queijo, porque é uma bactéria perigosa. Mas aí vem a situação. E por que acontece? Né? Por que acontece da gente ter esse estufamento tardio? Né? Essas bactérias, vocês lembram que eu falei com vocês que elas são esporuladas? Né? O que é uma bactéria esporulada? Bactéria esporulada é aquela bactéria que ela consegue fazer uma proteção em volta, né, do seu material genético, que é tipo uma casca, que vai ficar protegida. Essa bactéria vai ficar ali, né, nessa casca protegida e vai passar pelo processo de pasteurização, não vai ser eliminada, vai passar pelo processo de filagem, não vai ser eliminada, vai ficar maturando por um período longo e não vai ser eliminada. Só que o que ela faz? Ela vai estar ali naquela condição de esporo e quando as condições do ambiente que a bactéria está forem favoráveis, ou seja, tempo, temperatura, concentração de sal, pH, quando tudo isso estiver favorável, ela se liberta dessa casca e começa a sua reprodução. Então, assim, é uma bactéria, digamos, mais inteligente, né? E mais difícil da gente controlar, inevitavelmente mais difícil da gente controlar. Então, o que ela faz? Essa condição favorável, ela sai desse casulo, né, dessa casca, dessa proteção e começa a desenvolver. Aí que ela começa a degradar o nosso queijo, produzindo essas condições, né? Produzindo essas rachaduras, né? São profundas mesmo no queijo, né? Se a gente pudesse mostrar uma foto aqui, eu ia mostrar para vocês o quanto isso é interessante, né? Provoca, realmente descaracteriza completamente queijo, tanto a mussarela quanto queijos maturados, né? Igual o pessoal aí do Primor de Minas tem relatado para a gente. Então, é uma bactéria que já tem uma maior dificuldade, nós temos uma maior dificuldade de controle justamente por isso, porque não depende simplesmente de processo de higienização adequado, não depende simplesmente de um equipamento de pasteurização trabalhando com eficiência, igual a gente falou, tempo e temperatura dentro da recomendação. A gente já tem outras situações que a gente deve observar, né, para que a gente evite esse tipo de contaminação. Então é mais complexo. Esse tipo de contaminação verdadeiramente traz mais dificuldade de controle, né? O que a gente precisa, né? A gente precisa avaliar que o próprio leite que a gente adquire para a produção de queijo, ele deve estar com a contagem bacteriana total no nível mais baixo possível. Você já reduz bastante
essa possibilidade de conter esse tipo de bactéria do leite. O Evaristo está perguntando aqui qual é a mesma bactéria. Nós estamos falando aqui, Evaristo, das bactérias, da bactéria que é o Clostridium tirobutírico. Né? Esse Clostridium tirobutírico que provoca estufamento tardio. Né? É a bactéria que normalmente provoca o estufamento tardio. E ela, o controle dela que a gente está falando aqui agora é porque quanto menos a gente tiver a carga bacteriana inicial do leite menor, melhor vai ser a nossa condição para isso. E também a gente tem que, em alguns casos, quando a situação é muito grave, a gente está tendo contaminação frequente e não consegue resolver, a gente tem que usar um conservante. Né? O que seria esse conservante? Esse conservante é um aditivo, né, utilizado aí nos processos de fabricação, permitido. Né? Eu gosto de deixar bem claro isso, que o pessoal, quando a gente fala conservante, o pessoal, mas eu não gosto de usar essas coisas no queijo, que fica ruim. E às vezes está usando e nem sabe para que é. Que uma vez eu perguntei para um pessoal, né, se eles usavam alguma coisa, algum tipo de conservante no queijo. Não, aqui o nosso queijo é tudo natural, não tem nada de conservante não. Aí eu cheguei no processo de fabricação e eles estavam fazendo uso de nitrato de sódio. Aí eu fiquei, né? Então provavelmente ou não sabe a função do nitrato de sódio ou desconsidera que seja um conservante, deve achar que tem uma outra função. Mas quando a situação é grave, a recomendação é que a gente faça o uso de algum tipo de conservante. Né? Quais são os conservantes que a gente tem permitidos aí para uso no processo de fabricação? Agora, vamos lembrar, a legislação ela é clara, tem conservantes para alguns tipos de queijo que não são aceitos em outros. Né? Isso aí é muito importante a gente estar deixando bem claro para vocês. A gente pode utilizar, por exemplo, nitrato de sódio. Né? A gente tem alguns queijos que não tem permissão para usar nitrato de sódio. A gente tem outro conservante muito comum da gente fazer uso, lisozima. Né? Só que alguns produtos não tem permissão. Então a gente tem que ficar atento. O que eu posso, o que eu não posso, é de acordo com a legislação em vigor, para que a gente não seja autuado por algum tipo de fiscalização e tenha problemas posteriores por estar usando um conservante. Né? Por exemplo, o nitrato de sódio é muito eficiente contra bactérias esporuladas, que são essas do grupo aí que a gente está falando, Clostridium tirobutírico. Ele é eficiente, mas o que acontece com o nitrato? O nitrato de sódio, quando a gente faz uso dele, ele precisa de uma transformação lá no produto para que ele possa ser eficiente na eliminação desse tipo de bactéria. Então ele passa da forma de nitrato para a forma de nitrito, para depois ele ser eficiente e poder fazer a nossa proteção, né, se caso o produto tiver algum tipo de esporo de Clostridium tirobutírico. Então isso influencia muito lá, né, na eficiência desse tipo de conservante. Consequentemente, a gente tem também desvantagem do uso. Qual que é a desvantagem quando a gente faz uso desse tipo de produto? O soro que é obtido a partir do produto que utilizamos nitrato de sódio, ele já tem algumas restrições para ser utilizado. Né? Por exemplo, quando ele é utilizado para a produção de bebidas lácteas, a gente já tem problema, porque a bebida láctea é proibido, né, ter resíduo de nitrato na bebida láctea. Né? Então, esse soro já traz aí um problemão para quem vai fazer bebida láctea, porque a gente vai ter problemas lá com a bebida. Né? O soro utilizado na bebida láctea não pode ter resíduos de nitrato presentes nele. Inclusive é uma análise que é realizada, né, em caso de amostra oficial, o pessoal costuma utilizar esse tipo de análise para avaliar se o produto tem ou não resíduo de nitrato. E como a grande maioria das empresas hoje tem como intenção fazer uso do soro ou
fazer concentração ou vender o soro fluido, então torna um pouco difícil o uso desse tipo de conservante, né? E uma outra solução seria a gente utilizar um outro conservante, que é a lisozima. Só que aí já entra outra situação. Lisozima é um conservante mais caro, muito eficiente, né? Isso aí, diga-se de passagem, a gente resolve problemas aí de estufamento tardio facilmente com lisozima. Só que ela é um ingrediente já um pouco mais caro, né? Já não está tão acessível. Mas aqui eu vou falar para vocês, quando a situação é grave, o acessível é usar aquilo que for mais efetivo. Porque a gente fica, eu já tive situações de cliente me questionar, não, eu não posso usar esse tipo de ingrediente porque é muito caro, né? E não quis utilizar. Só que quando ele teve uma carga inteira de mussarela devolvida, ele entendeu que valia a pena fazer uso do ingrediente, né? Então, assim, a gente tem que avaliar qual que é o custo-benefício da situação. E o interessante é que essa contaminação por Clostridium tiro-butírico, ela não é uma situação frequente. Por que eu falo frequente? Frequente que eu falo que assim, sempre vai acontecer, sempre está acontecendo. Existem períodos em que isso acontece com maior frequência, né? Por exemplo, esse período que a gente está passando agora, né, que é um período de seca na maioria das regiões do Brasil, a gente costuma ter mais incidência desse tipo de bactéria, né? Essa bactéria, basicamente, ela vem lá da fazenda, né? Ela vem da fazenda já, vem no leite já, e a gente tem que tomar os nossos cuidados para evitar que seja um problema tão grave na nossa produção de queijo mussarela. Mas por que isso acontece, né? Porque essa bactéria ela se desenvolve bem principalmente num item que faz parte da alimentação do gado em basicamente todas as regiões do Brasil, que é a silagem, né? Ela desenvolve bem nesse meio. E com isso o animal ingere e começa ali aquela transformação, passa para o leite, do leite também vai estar presente até na condição, no ambiente da fazenda, e com isso a gente costuma ter aí as contaminações e chegar até a indústria, né? Mas a gente tem essas soluções, tentar comprar um leite com a menor carga bacteriana possível. Isso é muita vantagem, não só por essa situação, mas por outras situações que vão favorecer, inclusive, rendimento. A gente, quando a situação for realmente necessária, fazer o uso de algum tipo de conservante na produção, que seja nitrato de sódio, que seja lisozima, aquele que mais se adequar ao seu processo e que mais te trazer um custo-benefício razoável, né? E a gente tomar cuidado com as condições de coleta desse leite, né? Para a gente não favorecer o desenvolvimento dessas bactérias. E até porque esse tipo de bactéria ela tem uma capacidade de se autoproteger de condições insatisfatórias, né? Então ela só vai realmente estar na sua forma de desenvolvimento quando ela sair dessa situação de proteção, que é tipo um casulo, uma casca, que realmente protege ela das condições desfavoráveis, né? Bom, então a gente tem aí, falando de estufamento de mussarela, a gente tem essas duas opções que acontecem e que são as mais prováveis, né? Que é o estufamento precoce, oriundo de bactérias do grupo Coliformes, né? E o estufamento tardio, oriundo de bactérias do grupo Clostridium, que são os mais comuns de acontecer, né? Isso é importante a gente citar. E tem um detalhe interessante que é diferente dessas duas situações que a gente falou aqui, é que o pessoal às vezes me manda foto falando assim que a mussarela está estufada. O que pode ser? Só que quando eu vejo a foto, não é a mussarela que está estufada, é a embalagem que estufou. Isso são fontes de contaminações diferentes.
né? Não é o mesmo caso que a gente está tratando aqui de estufamento da peça, né? Quando a gente tem contaminação por coliformes ou por clostrídio, a gente observa o estufamento da peça. A peça tem um estufamento porque o gás que essas bactérias produzem, eles vão estar introduzidos na massa do queijo e vão produzir a expansão daquela massa, né? Então a gente tem aquela observação da peça completamente estufada. Mas quando a gente tem o estufamento da embalagem, né, a gente vê ali que a embalagem estufou, mas a peça continua intacta. A gente pode até, eu já tive oportunidade de cortar uma peça numa condição dessa. A gente observa, a peça não tem nenhuma renda, igual o pessoal aí já até comentou, não tem nenhuma fissura, como provoca, né, as bactérias tirobutíricas, mas a embalagem está estufada, né? A fonte de contaminação aí é diferente. Normalmente, nesse tipo de contaminação, o que provoca esse estufamento da embalagem, normalmente são bactérias não, são leveduras, né? Que elas se situam basicamente ali na superfície da peça. E com isso elas produzem gás, e esse gás é suficiente para provocar o deslocamento da embalagem e provocar o estufamento da embalagem. Então são situações diferentes, né? E com modos de evitar, tratar, cuidar diferente, né? Essa situação aí com leveduras gera assim bastante dificuldade, porque além de saber que está contaminado, a gente tem que imaginar que a gente tem outra falha, né? Vocês imaginam o que seja essa falha? Né? Quando a embalagem do queijo estufou, mas o queijo não estufou, você sabe me dizer, alguém aí tem ideia o que é que a gente pode ter de problema por conta disso? Aqui o pessoal do Primor de Minas está falando aqui, ó, geralmente quando o produto é exposto ao calor. Sim, também acontece essa situação, né, de desenvolvimento ali na casa. Mas o que eu quero dizer? Quando a gente tem estufamento da embalagem provocado principalmente por leveduras, a gente tem uma falha no processo de embalagem, né? Por que essa falha existe no processo de embalagem? Porque esses grupos de micro-organismos, principalmente bolores e leveduras, eles são aerobióticos, ou seja, eles necessitam de oxigênio para se desenvolverem, né? Diferente daquilo que a gente falou do Clostridium. Clostridium é um grupo de bactérias que não necessita de oxigênio para se desenvolver e, na verdade, necessita de um meio que não tenha oxigênio para se desenvolver. Mas bolores e leveduras precisam de oxigênio. Então, por que eu estou falando que a gente teve um problema na embalagem? Porque se a sua embalagem é a vácuo e foi conduzido o processo de maneira adequada, você não deveria de ter oxigênio disponível para esses grupos de micro-organismos se desenvolverem. Mas se eles estão se desenvolvendo, existe sim oxigênio disponível. Ah, mas meu equipamento está saindo tudo certinho, não está dando problema. Só que aí a gente está falando de microfuros, pequenas quantidades de oxigênio. Imagina, a gente está falando aqui de micro-organismos invisíveis a olho nu. Então não é uma grande quantidade de oxigênio que eles necessitam. Pequenas quantidades de oxigênio são suficientes para que eles comecem a desenvolver e assim provocar esse estufamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação da gente imaginar que o sistema de embalagem meu está funcionando tudo certinho. Às vezes está funcionando, a sua embalagem às vezes tem microfuro. A sua embalagem a vácuo às vezes vai ter microfuro. E a gente não consegue observar isso simplesmente no momento de embalar. Casos graves são observados no momento da embalagem. Você acaba de fazer a selagem a vácuo, vai fazer o encolhimento da embalagem, já observa que ela já está com, já apresenta oxigênio ali, ar dentro da embalagem. Ou seja, é grave, tem que tirar e refazer a embalagem. Mas tem situações que são microfuros.
né? E aquilo vai entrando oxigênio em pequenas quantidades. Basicamente, você não consegue nem observar que tem oxigênio ali naquela embalagem e vai favorecer o desenvolvimento desses grupos aí de bactérias que vão provocar o estufamento da embalagem. Quando é da embalagem, a gente normalmente tem aí a atuação de leveduras, bolores e leveduras, alterando aí, né, o seu produto, dando uma característica de produto estufado também, tá certo? Bom, pessoal, tem alguém aí que tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, vocês fiquem à vontade, né? A gente gosta sempre de estar em interação com vocês, isso é muito bom, né? A gente esclarecer algumas dúvidas para vocês, pode ficar à vontade, pode colocar aí qualquer dúvida que vocês tiverem, isso vai engrandecer aqui o nosso debate, tá bom? E eu quero convidar você, né, que nos assistiu aqui, assistiu essa live aqui, dizer para você que ela vai ficar salva, né, vai estar lá salva lá no nosso IGTV, e também convidá-los para a nos acompanhar, né? Acompanhar nossas redes sociais, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, onde a gente coloca os nossos conteúdos, onde a gente está sempre trazendo informações relevantes para vocês, né? A Consular tem esse objetivo de realmente ser um informativo diário para vocês, e informativo diário mesmo. Hoje a gente tem o Infolac, né, que diariamente a gente coloca informações aí do setor lácteo para vocês, né? A gente tem o CastLac, que é um formato de podcast muito interessante para quem não pode assistir vídeo, mas pode ouvir um áudio, né? Trazer informações para vocês, né? O CastLac, a gente tem uma frequência quinzenal aí de atualização dele, e a gente tem aqui o nosso cronograma semanal aqui de lives aqui. No mínimo, a gente tem uma live na terça-feira e mais essa live do sábado. Na terça-feira, normalmente às 18h21 e no sábado, às 10h30 da manhã. É o nosso objetivo com vocês, trazer aí bastante informação, né? Deixar vocês munidos de informação para que a gente tenha aí o desenvolvimento desse setor e a gente tenha resultados satisfatórios. Inclusive, se você tem alguma dúvida de algum assunto que vocês interessam que sejam tratados aqui nas nossas lives, fique à vontade, né? Faça a sua sugestão aqui que a gente vai ter o maior prazer de falar aí sobre um assunto que você tem, um problema que você tem. A gente está aí à disposição. O pessoal aqui, Primor de Minas está falando aqui, gostei muito das informações. Trabalho com venda de queijo e outros produtos de Minas Gerais e observo muitos produtos com essas características. Excelente conteúdo. Olha só, o Primor de Minas, para nós é excelente ter pessoas que trabalham nessa área participando aqui. A gente quer trazer informações, né? Informações para que o pessoal possa cada dia mais melhorar, né, essas condições de fabricação e a gente ter menos problemas igual esse, né? Faz o seguinte, o Primor de Minas, manda aí para o pessoal que você compra esses produtos e faz a distribuição, manda para eles esse conteúdo aí, fala com eles para nos acompanhar, porque às vezes numa live dessa aqui a gente já consegue resolver vários problemas aí que a gente vê. Eu já tive muitos relatos aqui de pessoas que com uma simples live conseguiu identificar um problema grave no seu processo de fabricação. E é isso que a gente quer trazer para eles, né? Soluções, né? A gente quer trazer soluções para vocês, para que a gente tenha aí esse mercado aí bombando. A gente está precisando fazer com que esse mercado dê um boom, né? E esses problemas realmente causam aí prejuízos enormes, né? Tanto para quem fabrica quanto para quem distribui. Então, assim, faz isso aí, manda para eles e a gente vai juntos aí produzindo conteúdo relevante para todos vocês, tá bom? Pessoal, com certeza foi um prazer para mim estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho de conhecimento. Nós vamos partilhar com todos e todos ganhamos, tá bom? Muito obrigado a vocês, até a nossa próxima live. Tchau, tchau, pessoal!